Boa noite, alunos. Estamos indo para a nossa aulinha sobre teorias da conduta e a teoria da omissão, tá? Dentro da teoria da conduta, eu tenho 3 teorias básicas que eu queria apresentar para vocês. Quais são elas? Teoria causal, mecanista ou naturalista, teoria finalista da ação e teoria social da ação, ok? E posteriormente, se der tempo, a gente ainda vê sobre as teorias da omissão, tá bom? Dentro da teoria da conduta, das teorias da condutas, o que vocês precisam saber é que essas 3 teorias são 3 teorias básicas, justamente para tentar ajudá-los na situação de entendimento por que essas teorias são adotadas e qual é a teoria adotada dentro do nosso ordenamento. Porque se vocês forem só na doutrina, vocês vão achar várias teorias e isso não vai ajudar vocês, tá bom? A teoria causal, mecanista ou naturalista, para ela não importa se havia a vontade do sujeito provocar o resultado, provocar o crime, ok? Dentro dessa teoria, eu não tenho essa situação, essa análise. A análise que se faz da conduta é somente de causa e efeito. Eu tive a conduta e o efeito da conduta é X. Então, o sujeito vai responder pelo X, que é o resultado, tá? Então, a conduta é a causa do resultado. Então, se a conduta trouxe essa exteriorização do resultado, trouxe esse resultado para o mundo externo, ela vai ser automaticamente ligada ao resultado. Tá bom? Então, é simplesmente um agente preponderante físico, ok? O resultado decorre diretamente da conduta, tá? E por isso que ela é colocada como uma causa e efeito, não colocando a situação do elemento volitivo. Ela não consegue traçar uma separação do elemento volitivo quando a gente fala da teoria da conduta. E o que leva a isso? Se eu colocar a conduta somente como uma mera relação de causa e efeito, eu não vou verificar o dolo e a culpa dentro da conduta, ok? Por quê? Porque ele não vai estar dentro da conduta. Porque eu não vejo e não faço análise desse elemento volitivo. Porque a minha análise para essa teoria, a análise que se faz dentro dessa conduta, é meramente objetivo. Já a teoria da finalista da ação trouxe para a conduta a análise do dolo e da culpa, porque ele retira essa análise da culpabilidade e joga aqui na tipicidade. Então, ele traz aqui, quem que é o propulsor dessa teoria? É o Weisel, tá? Que coloca a situação do finalismo justamente porque ele considera que o homem, ele deve ser responsável pelos seus atos. Então, se ele realiza um ato justamente porque ele tem determinada finalidade, e esse ato que ele tem determinada finalidade, ele acaba realizando aquilo que ele quer, ele vai ser o sujeito responsável e possivelmente punido por esse ato que trouxe determinada consequência que ele quis. Então, ele tira dessa análise puramente objetiva, que a teoria causal traz, e joga numa análise também valorativa do termo subjetivo, analisando o dolo e a culpa em determinados casos, tá bom? Em determinados casos. Qual é o problema da teoria finalista? O problema da teoria finalista, e o que faz ela ser muito criticada, é que eu não consigo sustentar a ação quando o resultado é involuntário, quando o sujeito age com culpa. Eu acabo colocando ele no mesmo quesito, ok? Sem conseguir fazer a separação. E a gente não pode esquecer que o crime culposo ele só pode ser punido se ele estiver dentro do tipo penal e descrito como um tipo culposo, ok? Por isso que a gente coloca dessa forma. Já, por fim, a última teoria é a teoria social da ação. Por essa teoria social da ação, que é a teoria do Weisel, né? Ele permite
que haja uma revogação de um tipo penal por meio de um costume, desde que se considera que essa ação, que essa conduta seja um comportamento, ou seja, um comportamento de relevância social, tá? Então, sempre que ele entende a ação, ele coloca a ação como um comportamento de relevância social, tá? Se vocês forem ver, é muito difícil a gente ter muitos adeptos dessa teoria dentro do nosso ordenamento, justamente porque não é a teoria que vai ser colocada como a teoria adotada pelo nosso ordenamento, tá? Então, para essa teoria, a maior crítica dela é justamente isso, a permissão que existe da revogação de um crime por meio de um costume, algo que não pode ser não pode ser admissível, ok? Essa é a maior crítica dessa teoria social da ação, ok? Já dentro das teorias da omissão, o que é omissão? É um não fazer, um se omitir. Eu tenho a teoria naturalística ou causal e também tenho a teoria normativa ou jurídica. Na teoria naturalística causal, ele coloca o sujeito, na verdade, ele enxerga um sujeito como um dever de agir, ele deveria agir e ele não age. E por isso ele acaba causando um resultado. A omissão dessa causa traz uma alteração e por isso que ele causa o resultado, tá? Então, o resultado dessa conduta é imputado ao sujeito, mais um fenômeno de causa e efeito, tá? Causa e efeito. O efeito é o resultado e a causa é a não agir. O não agir é a causa, tá bom? Já a teoria normativa ou jurídica, ele traz a possibilidade em que a omissão possa ter uma relação de causalidade, tá? Por quê? Porque ele não traz... Dentro da outra teoria, eu tenho uma confusão entre o sujeito que se omite e o sujeito que dá causa à conduta, né? O sujeito que se omite e o sujeito que é o agente da omissão ou de uma conduta, isso poderia levar o sujeito a responder por um crime que ele não fez. Então, há uma confusão entre o sujeito que se omite e o sujeito que causa o resultado. Eu não consigo fazer uma separação básica entre eles. Já na teoria normativa ou jurídica, não. Eu tenho eu tenho por ela que dentro dessa omissão, eu tenho que produzir necessariamente uma relação de causalidade, ou seja, a minha conduta omissiva tem que estar relacionada ao resultado dela. Porque se ela não estiver relacionada ao resultado dela, ela não vai estar, não vai ser possível ser punido o sujeito por isso. E dentro disso, ela separa em crimes omissivos próprios e crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos próprios são aqueles em que o tipo penal descreve uma conduta que é omissiva. Então, quando a gente fala no verbo do tipo penal, é algo que está lá como um não fazer. Se você pegar o artigo 135, que é omissão de socorro, né? Você vai ver que é omitir-se. Eu tenho um não fazer, tá? Já quando eu falo num crime omissivo impróprio, são aqueles crimes chamados omissivos por omissão, onde o sujeito tem o dever de garante, ele é garantidor do bem jurídico, ele deve agir para garantir a segurança daquele bem jurídico, mas ele não age. É o caso da mãe, que tem que dar alimento ao filho, é o caso do próprio salva-vidas, que tem que salvar as vidas dentro do mar ou dentro de uma piscina. São pessoas que precisam necessariamente estar na posição de garantidor desse bem jurídico, mas ele não age. Então, na medida em que ele poderia agir, qual era o dever dele? Agir, e ele não age. É diferente do omissivo próprio, que é uma conduta de abstenção que o próprio verbo coloca como conduta de abstenção. No omissivo próprio, eu não tenho o dever de garantidor, ok? Então, fica aí para vocês a leitura do artigo
13 do Código Penal, para a gente iniciar as nossas aulas, tá bom? Espero que tenham gostado e até mais.